galera do bem. Vocês estão bem? Estamos aqui para estudar mais uma carta, né? Hoje nós vamos estudar a carta à igreja em Sardes. Então, vejamos o que esta carta tem para nós. Frequentemente, nós julgamos os outros pela aparência, né? Nós observamos comportamentos e tentamos entender motivos. Todavia, Jesus julga os corações. Ele vê o caráter de cada pessoa. Quando ele enviou essa carta à igreja em Sardes, ele contrariou a impressão dos discípulos. Porque, apesar de ter uma aparência de igreja forte e viva, ele viu as falhas daquela congregação já quase morta. A cidade de Sardes hoje não existe mais, apenas ruínas, perto de Sarte, na Turquia. Ela se considerava impenetrável. Era um polo bem importante por conta do ouro que possuía em um rio que cortava a cidade. Um dia, soldados comandados por Ciro observaram um soldado descendo os rochedos, caminho da cidade. E durante a noite invadiram Sardes e a destruíram. Isso aconteceu no ano 546 a.C. Vamos lá. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 representa a totalidade da perfeição divina, tá? Diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Deus sabe tudo e vê tudo. Nada em Sardes seria escondido de Jesus. As 7 estrelas. Jesus aqui vê e controla. Ele segura os mensageiros das igrejas em sua mão direita. Conheço as tuas obras. Como nas outras cartas, eu já disse no início da primeira carta que todas as cartas têm a mesma estrutura. Aqui ele está no meio dos candeeiros e conhece perfeitamente as obras e os corações das igrejas. Tens nome de que vives e estás morto. Essa frase ilustra muito bem a diferença entre reputação e caráter. Preste atenção nisso, que é bem interessante. O que é reputação? Reputação é a fama da pessoa. É o que os outros acham que ela é. Isso é reputação. Caráter é a essência da pessoa. É o que ela realmente é. Eu gosto de uma frase e costumo repeti-la. O que pensam a meu respeito não me diz respeito.
Muitas pessoas se importam com reputação, embora o importante mesmo é o caráter. Porque Jesus, ele vê e ele sonda os corações. E ele não pode ser enganado por ninguém. Ser vigilante. Por falta de cuidado, Sardes caiu aos seus inimigos em guerra, a cidade. E espiritualmente, os discípulos caem por falta de vigilância. Consolida o resto que estava para morrer. Uma última tentativa de resgate. A igreja em Sardes estava quase morta, mas ainda havia uma esperança de salvar alguns, ou talvez até de reavivar a congregação. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Para ter reputação de uma igreja viva, parece que havia alguma atividade lá em Sardes, não? O problema não foi a ausência de obras, mas a falta de integridade delas. Não tenho achado íntegras as tuas obras. Então, tinham obras, mas não tinha integridade nessas obras, né? É o que diz o texto. É até possível defender a doutrina de Deus sem amar a Deus. É também possível obedecer mandamentos de Deus sem inteireza, sem pureza de coração. E é possível ainda fazer coisas certas com motivos errados. Novamente, volto a dizer, os homens veem as obras. Deus, porém, vê coração, além de obras. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. 3 coisas. Aqui a cidade de Sardes olhava para o passado glorioso que ela teve. Mas, quando da escrita dessa carta, no ano 95 da nossa era cristã, a cidade já não era mais imponente como fora no passado. Por isso que Jesus cita. Eu acho interessante no início de cada carta explicar como era a cidade, para que o texto seja compreendido. Porque Jesus usa a história dos municípios, das cidades, para falar às igrejas. Então é importante a gente conhecer um pouquinho da cidade para posteriormente entendermos a carta à igreja. Porque as cartas foram enviadas às igrejas que estão nas 7 cidades escolhidas para receberem essas 7 cartas, ok? O compromisso do Senhor aqui não é com a cidade politicamente, mas sim com a sua igreja na cidade. Então vamos lá. Assim como a cidade se gloriava do seu passado, a igreja precisava lembrar as bênçãos recebidas e voltar a valorizar a sua comunhão especial com Deus. Eles precisavam também guardar as palavras do Senhor. E ainda teriam de se arrepender para voltar à prática das boas obras e da obediência. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A figura do ladrão é encontrada diversas vezes na Bíblia. Jesus empregou a ideia
de um ladrão? Até porque o ladrão não avisa, né? Imagine você, está na sua casa confortável, o telefone toca. Oi, estou ligando para avisar que hoje às meia-noite eu vou assaltar a sua casa, vou levar seu carro embora. Obviamente não acontece isso. O ladrão vem no momento que você não aguarda. E aqui Jesus novamente diz, assim como a destruição da cidade havia acontecido à noite, a cidade foi invadida à noite quando todos dormiam, ele usa aqui a figura do ladrão, dizendo que ele viria contra a igreja no momento que ela não esperava. Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, o verso 4. No meio de uma igreja quase morta, Jesus ainda encontrou pessoas fiéis e para eles está dirigindo a palavra agora. Aqui, esse verso nos lembra que o juízo será individual. Cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você encontra isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Embora as cartas fossem destinadas às igrejas, as mensagens precisavam ser praticadas na vida de cada discípulo. A salvação não é coletiva, a salvação é individual. A Bíblia é muito clara, ela diz que o pai não levará a culpa do filho e o filho não levará a culpa do pai. Logo, a salvação também é individual. Eu não posso me apoiar na fé do meu pai, da minha mãe. Meu pai é pastor de igreja, então eu estou salvo por conta da obra do meu pai. Não, obviamente não. Até porque quem morreu por mim foi Jesus, ele morreu por cada um individualmente. Eu tenho que confessar com a minha boca, eu tenho que crer em meu coração que Jesus é o meu Salvador. Ponto final. Só para deixar claro, meu pai não é pastor, tá? Só quis ilustrar. Andarão de branco, junto comigo. Esses poucos já andavam com suas vestiduras brancas, sem as manchas do pecado. E eles esperavam andar com Jesus, de roupas brancas, que representam a vitória sobre o pecado. Linho finíssimo, resplandecente e puro, são os atos de justiça dos santos. É Deus quem nos aperfeiçoa e nos capacita e nos equipa para toda a boa obra. Pois são dignos. É importante observar aqui que esses fiéis, esses poucos fiéis, são dignos, não por conta de seu mérito próprio, mas por serem salvos pela graça. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, disse Paulo. Então, aqui são dignos, o próprio Cristo está falando em relação a esses poucos, mas não por suas obras, não por seus próprios méritos, ok? O vencedor aqui a promessa feita aos puros em Sardes se aplica geralmente ao vencedor, tá? Terá vestiduras brancas de pureza e vitória. As pessoas de vestiduras brancas participam da grande festa de louvor ao Cordeiro. Nós veremos isso mais para frente. De modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. O livro da vida é mencionado várias vezes na Bíblia, tá? E os que rejeitam a palavra de Deus e servem falsos mestres não têm seus nomes escritos no livro da vida.
confessarei seu nome diante de meu Pai. Jesus aqui está prometendo confessar diante do Pai todo aquele que confessa o nome dele diante dos homens. Aqui ele também promete negar os nomes daqueles que se envergonharem dele. E a carta termina com a mesma observação: quem tem ouvidos, ouça. Todos devem ouvir e prestar atenção. O processo da morte de uma igreja acontece lentamente e geralmente ele é quase despercebido. As próprias pessoas na congregação e outras olhando de fora podem até achar que esteja tudo bem. Jesus, porém, julga os corações, a intenção do coração, os desígnios do coração, e conhece o estado verdadeiro de cada igreja e cada discípulo individualmente. Quando ele nos chamar para ouvir, nós devemos prestar atenção. Ok? Gostaram? Esta foi a explicação da quinta carta, a carta dirigida ao anjo da igreja em Sardes. Deus os abençoe, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser vivermos.